Olá, pessoal. A ideia desta palestra é apresentar para vocês a ferramenta Microsoft Teams, que pode ser usado dentro da Universidade de Taubaté para atividades de ensino e também de pesquisa. E eu considero que é uma ferramenta bastante útil para essas duas atividades e que vem sendo subutilizada na nossa instituição. As atividades que podem ser feitas no mundo online, elas devem ser classificadas em dois tipos. As atividades síncronas, que são aquelas em que as pessoas precisam estar conectadas simultaneamente, ainda que geograficamente dispersas, mas elas precisam estar conectadas a um sistema no mesmo instante de tempo. E as atividades assíncronas, que são aquelas em que não há necessidade de conexão simultânea. As ferramentas que nós temos atualmente disponíveis para fazer as atividades síncronas e assíncronas, elas são todas muito boas, algumas melhores que outras, algumas mais modernas, outras nem tanto, mas elas se prestam muito bem. O importante é que os docentes tenham ideia de o que ele quer. Ele quer uma atividade síncrona ou ele quer uma atividade assíncrona? Na maioria dos casos, é necessário fazer as duas coisas. Então a gente precisa, ora, tratar um assunto ou abordar alguma coisa de forma síncrona e outra assíncrona. As mais comuns disponíveis no mercado, as mais populares pelo menos, elas foram listadas aqui e eu detectei que algumas servem para um tipo de atividade, outras para outro e poucas para os dois tipos, síncrono e assíncrono. Por exemplo, a ferramenta Discord, que é bastante comum entre os mais jovens e ela tem uma origem no pessoal que gosta muito de jogar online, ela é uma ferramenta síncrona, né? Não existe como compartilhar materiais, deixar alguma coisa lá para que alguém leia depois, né? Compartilhar um arquivo. Ela é feita para comunicação, né? O Google Classroom, que é a ferramenta do Google para as instituições de ensino, ela permite o compartilhamento de arquivos, atividades para serem postadas em qualquer tempo e também as reuniões via Meet. Então, uma ferramenta que permite aí a comunicação síncrona, mas também o assíncrono. O Moodle, que é a base do EVA da universidade, ele é uma ferramenta essencialmente assíncrona, né? Ele não tem uma ferramenta associada onde a gente possa fazer reuniões. Então, por isso, quando usa-se o Moodle como base, é necessário ter uma outra ferramenta para comunicação síncrona. Por exemplo, compor aí o Moodle com o YouTube ou o Moodle com o Zoom, por exemplo, né, que foi a ferramenta talvez mais usada dentro da universidade. O Microsoft Teams é uma ferramenta da Microsoft que faz parte do pacote assinado pela Universidade de Taubaté para docentes e discentes e que, assim como o Google Classroom, é uma ferramenta que tem uso síncrono e assíncrono. StreamYard, YouTube, Zoom são ferramentas que permitem interação síncrona, né? O StreamYard junto com o YouTube permite aí que a gente faça as lives, né? Mas eles não permitem compartilhamento de material. O YouTube permite até o compartilhamento dos vídeos de maneira assíncrona em qualquer momento, mas não existe aí uma troca tão fácil para ser usada em sala de aula. Então, as duas ferramentas que permitem as atividades síncronas e assíncronas das mais populares no mercado são a ferramenta do Google Classroom e da Microsoft, o Microsoft Teams. Como a Universidade de Taubaté já assina o pacote Microsoft, que nos dá direito ao Teams, a gente tem aí divulgado mais as ações via Teams, as possibilidades via Teams. A ferramenta do Google, ela é gratuita para instituições públicas de ensino que oferecem ensino gratuitamente. Então, para a Unital usar o Google Classroom, ela teria que fazer uma assinatura também, o que ela já tem com o pacote Microsoft. As duas ferramentas são muito boas, é, têm vantagens e desvantagens, todas as duas, mas de uma maneira geral elas têm usos e permitem as possibilidades muito semelhantes. Eu vou falar um pouco agora, na sequência, sobre como usar o Microsoft Teams para atividades de ensino, para atividades de pesquisa e também como ferramenta de comunicação interna. E
Posteriormente, posso falar de como ele pode ser usado para a parte burocrática de secretarias, compartilhamento de arquivos, etc. Seguir a agenda de como acessar o Teams, como criar equipes dentro da estrutura do Teams, como organizar os materiais, agendar reuniões, aulas, né, no caso, e um pouco aí das funcionalidades que podem ser agregadas com outros aplicativos dentro da plataforma. O acesso ao Teams da Unital é feito via e-mail da instituição, o @unital.br. Quem não tem o e-mail com o @unital.br deve fazer a solicitação ao suporte@unital.br, informando nome completo, número de matrícula e departamento onde trabalha. No caso dos alunos, nome completo, RA e o curso no qual está matriculado. Sem o e-mail institucional, não é possível acessar o sistema. Notem que instituições diferentes possuem pacotes diferentes do sistema Teams. Não é possível ingressar com o e-mail de uma outra instituição no Teams da Unital. Você não vai ter acesso às equipes da universidade. O acesso pelo e-mail é feito no outlook.com/unital.br. Ao acessar o e-mail unital.br pelo navegador, vocês vão observar que do lado do Outlook tem aí 9 pontinhos. Clicando nesses pontinhos, um leque de aplicativos, um deles é o Teams. Caso ele não apareça aqui logo na lista inicialmente, basta clicar em todos os aplicativos que ele vai aparecer. Clicando em Teams, e que vai oferecer a você a possibilidade de baixar o aplicativo ou de usá-lo via web. Eu vou mostrar as duas coisas. Em geral, eu uso o aplicativo via web, via navegador, quando estou usando um computador que não é meu próprio, porque para fazer aulas, para preparar as aulas e para ministrar as aulas é mais confortável trabalhar com o aplicativo instalado no computador. Para isso, basta clicar aqui e fazer a instalação do aplicativo na própria máquina. Também isso é possível de ser feito entrando no Teams via web. Vocês vão ter aí como primeira página as equipes das quais fazem parte. Se não fizer parte de nenhuma equipe, não vai ter acesso aí a nenhuma equipe, ok? Aqui no menu lateral, nós vamos ter acesso a algumas ferramentas bem interessantes, que é as equipes das quais você faz parte, as tarefas e o calendário. O calendário é uma ferramenta muito importante, porque por aqui nós podemos agendar todas as aulas e reuniões. E os alunos, usando Teams, entram pelo calendário e vão apenas clicando lá nos agendamentos das aulas para ir ingressando nas aulas nos horários de aula, no caso para as atividades síncronas, tá? Pelo aplicativo vai ter uma página muito semelhante àquela, né, só com layout um pouco mais limpo, porque ele não vai rodar a partir do navegador. Eu considero aqui a melhor opção, tá? Para baixar o aplicativo para o celular, usem este endereço aqui. E aí vocês podem também acessar via celular, o que é bastante útil para responder perguntas de alunos, ou alguns alunos assistem pelo celular as aulas. Eu não considero confortável para ministrar uma aula, mas alguns colegas já fizeram isso e disseram que quebrou assim um tremendo galho, porque estavam em transe. Como é que a gente cria uma turma dentro do Teams? Basta clicar aqui, criar uma equipe ou ingressar nela. Clicando neste botão, há um menu que te oferece a possibilidade de criar uma equipe, de ingressar numa equipe com um código ou de ingressar em algumas das equipes que são abertas dentro do Teams da Unital. Se você trabalha em outra instituição que também usa o Teams, você não vai conseguir acessar
os grupos de uma instituição e de outra a partir de uma conta. É necessário trocar de usuário. Tá? Se o objetivo for criar uma equipe, criar uma nova turma, clique aqui de tipos de turmas, de tipos de equipes. Para uma turma regular de ensino, classe é o tipo mais indicado, porque aqui é possível colocar tarefas para que sejam entregues com datas. Se o objetivo for criar um grupo para troca de informações e pesquisa, o PLC é uma boa alternativa. E também o equipe. O equipe eu acho mais interessante para quem faz o trabalho burocrático, por exemplo, criar uma secretaria virtual, a melhor forma é via equipe. Tá? Via pesquisa, via PLC para pesquisa, eu acho que tem algumas funcionalidades mais interessantes, mas hoje eu vou dar ênfase só aqui no classe de ensino, que é a nossa maior emergência. Ao criar uma equipe, eu posso organizar essa equipe em canais. Aqui eu coloquei um exemplo onde eu criei um canal para cada aula. Poderia ter criado um canal para cada capítulo também. Aí é uma questão de ordenação do professor de escolhas. Tá? Eu, das experiências que eu tive, acredito que os tópicos ou capítulos, um em cada canal, funciona melhor. Como funciona a navegação? Você escolhe um dos canais e depois navega pelo menu do canal. Então, postagens, arquivos, anotações, tarefas, etc. Na aba de tarefas, nós podemos deixar tarefas para os alunos. Basta clicar no criar tarefa para editar e criar uma tarefa. E também podemos fazer a correção das tarefas com devolutiva para o aluno. No final de um período de avaliação, você pode chegar a um quadro como esse aqui, onde você vai ter todas as notas das tarefas que o aluno fez, inclusive a prova, se ela for feita online. Esse sinal aqui de visualizado significa que o aluno viu a prova, entrou no sistema, ou viu a tarefa, mas não entregou. E os que estão em branco são aqueles em que o aluno não entregou, que normalmente aparece um símbolo que não ficou visível aqui nessa figura. Tá? A organização, então, de materiais dentro de uma sala deve seguir essa ordem. Você cria uma equipe, cria os canais para organizar e, a partir de cada canal, a navegação vai ser feita por abas. Vou mostrar agora para vocês como criar uma equipe dentro do Microsoft Teams. Para criar uma equipe dentro do Microsoft Teams, após entrar no sistema, clique em criar uma equipe ou ingressar nela. E aí, como eu disse, o sistema vai oferecer algumas opções. No caso de criar equipe, se a gente quer criar uma turma, escolha, selecione o classe. Você vai precisar dar um nome para essa equipe, né? Vou colocar aqui um nome genérico, turma X. Você pode dar uma descrição ou não, é uma opção. Clicando em próximo, eu vou ter a possibilidade de adicionar alunos ou professores. Caso você divida essa turma com mais de um colega, você pode clicar aqui. Senão, você pode ir adicionando os alunos. É recomendável ter o e-mail da Unital dos alunos nesse momento. Você pode ir lançando um a um e também há um jeito de fazer isso uma única vez, criando um bloco, né, da turma, que depois pode ir sendo adicionados à disciplina. Tá? Você também pode fazer a busca por sobrenomes, por exemplo. Você pode vir aqui e digitar um sobrenome e vai detectar que existem pessoas com esse sobrenome na instituição e aí vão poder adicioná-las como alunos, na condição de aluno, independente dele ser professor ou não. Então, por exemplo, aqui, posso adicionar a professora Viviane Fushimi, posso adicionar o professor Pedro Marcelo, que já apareceu, tá?
e mais aí quantos eu quiser. Cliquei em adicionar, eles já ingressaram na turma. Eu posso, ao longo aí do desenvolvimento dos trabalhos, ir adicionando ou removendo pessoas de um time. Depois de criar a equipe, você pode começar a personalizá-la. Se quiser trocar a imagem, basta clicar aqui em alterar a imagem, escolher uma imagem sugerida do computador ou carregar uma imagem, também é uma coisa que pode aí ser feita. Qualquer uma dessas imagens pode ser adicionada. Quando a turma é criada, a equipe é criada, ela tem um único canal, que é o canal geral. Tá? Nesse canal geral, você pode adicionar arquivos aqui na área arquivos, ou também você pode ir criando canais adicionais. Por exemplo, cliquei aqui nos três pontinhos e vou adicionar um canal que eu vou chamar de capítulo 1, por exemplo, onde eu vou tratar os tópicos desse primeiro capítulo. Após criar o canal, capítulo 1, eu posso vir aqui no Arquivos e adicionar alguns arquivos para disponibilizar para os estudantes. Para fazer isso, basta clicar em Carregar, Arquivos, selecionar os arquivos aí do computador que você quer colocar lá em qualquer formato, abrir e esperar que os arquivos sejam carregados. Eles também podem ser adicionados dentro de pastas, né? Basta clicar aqui em Novo para criar pastas. Se você quiser deletar um arquivo, você pode selecioná-los e excluir, e ele vai deixar de ficar disponível aqui para os alunos. No canal geral de uma turma criada como classe, existe a aba Tarefas. Essa aba é aquela que a gente deve usar para disponibilizar atividades para os alunos. Então, clicando em Tarefas, aqui não tem nenhuma tarefa que tenha sido adicionada. A gente pode criar uma primeira tarefa. Ele vai me oferecer aqui uma introdução para conhecer um pouco mais do sistema, ou eu posso ir direto no Criar uma tarefa. Essa tarefa pode ser um questionário que eu vou criar online ou uma tarefa comum, que é o que eu vou mostrar agora. Cliquei em tarefa, eu preciso dar um título, lista 1, por exemplo. Eu posso adicionar aqui a lista, né? Quando eu clico em adicionar recursos, eu seleciono um arquivo aí do meu Drive, que é o arquivo da lista. Posso estabelecer quantos pontos essa lista vale, 1, 2, 3, 4 pontos, e programar a data de abertura e fechamento. Tá? Eu clico aqui no editar e ele me dá a opção de programar para o futuro. Então, você pode deixar aqui toda a sua agenda pronta para as atividades que você vai distribuir ao longo de um semestre. Tá? Então, eu vou estabelecer aqui que essa atividade vai ser aberta na quarta-feira, às 9 horas da manhã, que ela tem que ser concluída até o domingo, às 23h59, mas que eu vou permitir que o aluno entregue com atraso até a segunda-feira. Nesse caso, se o aluno entregar a atividade depois do 12 de julho, às 23h59, até o 14 de julho, às 23h59, vai ficar registrado que o aluno entregou com atraso. E aí o professor pode, inclusive, estabelecer que vai ter uma perda de pontos para isso. Após a data de fechamento, o aluno não consegue mais enviar a atividade. Tá? Então, a gente precisa aí tomar bastante cuidado com essas datas na hora de fazer a programação. Então, está programada a atividade. Quando eu clicar aqui no Agendar, ela vai entrar numa lista de agendamentos e na data especificada ela vai se tornar visível para o aluno. O agendamento das aulas e de reuniões,
ele é feito diretamente clicando aqui no calendário. É importante frisar que no Microsoft Teams não se usa o link como no Zoom para reunião. O agendamento é feito no calendário, selecionando nova reunião, aí onde você deve selecionar o título da reunião, adicionar participantes, colocar uma data, indicar se é um evento que se repete, no caso das aulas, se for semanal, existe a opção semanal, indicar o canal onde vai ocorrer a reunião. No caso de uma turma, você pode agendar a aula para todas as semanas ou 2 vezes por semana no canal da sala. Ao fazer isso e clicar em salvar, todos os alunos da turma vão receber um e-mail notificando que existe um agendamento e, ao aceitar esse agendamento, o aluno vai poder assistir às aulas clicando nos blocos agendados a partir do calendário. Para agendar uma aula, você deve usar o calendário que aparece aqui no lado esquerdo. Clicando em calendário, você pode pedir uma reunião, se for uma reunião rápida, emergencial, reunir agora, ou você pode agendar uma nova reunião. No caso das aulas, você deve criar aqui o agendamento. Eu costumo usar o nome da disciplina. Depois, estabelecer a data da primeira aula, por exemplo, próxima quarta-feira, com início às 19 horas e término às 22h30 ou 22h40. Não é necessário seguir aí os números sugeridos por ele. É um evento que se repete. Se for uma aula semanal, ok, semanalmente. Tá? Então, a partir da próxima quarta-feira, todas as quartas-feiras vai ter aula no canal, e aí o canal você deve selecionar a turma onde vai ser ministrada essa aula. Nesse caso, eu vou escolher aqui física. Eu poderia agendar a aula em algum canal específico ou deixar no canal geral. Ao clicar aqui no enviar, todos os alunos vão receber um convite para participar semanalmente dessa aula. Ao aceitar, essas aulas vão sendo alocadas na agenda do aluno. E aí, tanto o professor como o aluno, com todas essas aulas agendadas, ele, pela agenda, clicando nas áreas, né, que tem indicação de aula, de reuniões, ele vai direto para o acesso para ingressar na aula, né? Basta clicar aqui no ingressar e ele vai entrar no espaço aí da aula e vai participar da reunião. Então, para um aluno, é muito prático. Se todas as aulas estiverem agendadas aqui, ele vai assistindo às aulas e, ao sair de uma aula e para outra, ele volta na agenda e muda de bloco de agendamento. Outra funcionalidade do Microsoft Teams é servir para a comunicação interna dentro da instituição. Ele permite a realização de chamadas telefônicas via internet, via Teams, usando aqui o menu Chamadas. Clicando aqui, você pode selecionar qualquer pessoa de dentro da organização, e se essa pessoa estiver conectada ao sistema, ela vai aparecer como conectada ou como offline, se for o caso, ou como ausente. Para falar com a pessoa, se ela estiver presente, basta que você selecione se é uma chamada de vídeo ou uma chamada de voz e clicar aqui na chamada. Como último tópico, a gente vai falar rapidamente sobre as novas funcionalidades e aplicativos. Clicando aqui no menu, nos 3 pontinhos, o sistema vai mostrar para vocês uma longa série de aplicativos que podem ser adicionados a uma equipe Teams. O Forms, que é uma ferramenta útil, muito semelhante ao Forms do Google. O Insights, que serve para verificar o comportamento, medir e monitorar o comportamento dos alunos durante uma aula. O Trello, o Planner, que serve para atribuir. Existe aí uma longa série de é, aplicativos que podem ser adicionados e agregados dentro do sistema.
cumprir a agenda prometida. Agradeço pela atenção de vocês. Quem quiser dúvidas, quem tiver dúvidas, quem quiser enviar comentários ou conversar um pouco mais aí sobre o Teams, fique à vontade de me mandar um e-mail.